deve se comportar no terreiro de Umbanda? Bom, a gente já viu, antes de mais nada, só relembrando, o médium tem que fazer os seus preceitos, né? Isso já começa em casa. O comportamento do médium para ir para um terreiro de Umbanda começa lá em casa, começa na nossa casa. Não é só dentro do terreiro que eu vou chegar e aí pá, vou me concentrar. Não. O dia de trabalho, o dia de terreiro é para, né, se preparar desde quando acorda, já se preparando para chegar à noite, tá pronto para o terreiro. Quando o terreiro é à noite, quando o terreiro é de manhã cedo, melhor ainda, você já acorda já na vitalidade, já se preparou um dia antes, já fez tudo o que tinha que fazer e parte para o terreiro, para o trabalho. E depois tem que ficar em resguardo pelo menos um dia. Mesma coisa, quando o terreiro é à noite, a gente se prepara o dia todo, vai para o trabalho, no dia seguinte, melhor, no dia seguinte, olha, seguinte é fogo, né? No dia seguinte, a gente fica de resguardo pelo menos um dia, para que as energias das entidades, daquele povo todo que trabalhou com a gente, possam continuar emanando os bons fluidos e as boas energias que a gente teve naquele trabalho. Então, como médium, primeira coisa de tudo, gente, de tudo. Se eu não falei, eu acredito que falei, mas se eu não falei, é respeito. Sem respeito com o divino, sem respeito com os pais e mães da casa, sem respeito com os irmãos mais velhos, com os mais novos, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Então, primeiro de tudo, é respeito, né? A gente tem que entrar na casa respeitando o solo que pisa, respeitando o divino que está lá já consagrado naquele lugar, naquele espaço, respeitar os pais e mães, tomar bênção, cumprimentar, e tudo isso de uma forma concentrada, sem brincadeira, sem muito falatório. Também não precisa entrar lá feito um robozinho, benção pai, benção mãe, ou irmão, ou irmã, não é isso, sabe? Desculpa a brincadeira, mas tem que fazer um pouquinho para a gente poder se distrair, né? Então a gente tem que já ir com o pensamento certo. É lógico que a gente vai brincar, né? Vamos continuar vivendo normal, numa boa. Como eu já falei em alguns vídeos no YouTube, a gente tem que ser nós. Temos que ser nós mesmos em todo lugar que a gente for. A gente não tem que mudar. Ah, porque eu vou no terreiro, então agora eu sou uma pessoa aqui. Lá fora, eu falo um monte de coisa, um monte de palavrão, um monte de besteira. Não respeita trânsito, não respeita em casa. Isso não adianta, isso não é comportamento de médium. Comportamento de médium é ser uma pessoa centrada o tempo todo. Até porque o templo da Umbanda, o primeiro templo da Umbanda é o nosso corpo, né? É a nossa morada de espírito, que é a nossa matéria. E a gente tem que tratar bem dela, e a gente tem que ter conduta ética e moral todo o tempo, né? Respeito é a primeira coisa de tudo. E depois, já com os preceitos feitos, né? Vindo de casa, é fazer os cumprimentos, cumprimentar a porta de entrada, cumprimentar o chefe espiritual ao passar, né, do lado de fora para dentro do terreiro, cumprimentar a trunqueira, ir lá e cumprimentar os Exus, saravá, ou fazer lá os seus cumprimentos ao Exu responsável pela casa, ao Exu guardião da casa, pombagiras, Exus mirins. Depois, se tiver todos os outros pontos de força, cumprimentar Cruzeiro das Almas, cumprimentar a Casa de Preto Velho, cumprimentar PG Congá, o Atabaque, e se colocar em prece, em oração, dentro ali do abaçá, que é onde se processa a câmara energética, onde vai se concentrar o trabalho. Fez todos os cumprimentos, pronto, acabou. Não vai ficar falando do jogo, do time de coração, não vai ficar falando da novela, não vai ficar falando do vizinho, não vai ficar falando do irmão de fé, não vai ficar falando nada, não tem que ficar conversando, batendo papo. Deixa isso. Uma hora que você for tomar café, na verdade, não tem que ficar falando mal de ninguém em hora nenhuma, entendeu? Mas ali no terreiro não é hora de falar nada dessas coisas. Então, quer falar? Que fale fora dali, em outro lugar. E assuma o que está falando. Porque depois que falou, não tem mais volta, sabe? Tem que ser você. Você tem que assumir a postura. Foi lá, falou mal de alguém? Então assume o que falou. Se a hora que chegar o negócio, bater de frente, tem que assumir. Não adianta ficar falando depois, não, nunca disse isso, sou louco, não falei, tá. Vamos ser, né? Então é melhor não falar, né? É melhor não dizer, é melhor não julgar, é melhor não apontar. Nós não estamos aqui para isso.
E aí se colocar lá em oração no PG, desculpa, no PG não, se colocar em oração no Abassar, para que a gente possa já entrar em contato com o movimento espiritual que está ali acontecendo já. Porque a partir do momento que abre as portas do terreiro, já está acontecendo esse movimento espiritual. Lembra nas outras aulas que a gente falou? Que o Pai de Santo vai lá, reza o local, reza o Abassar, reza a assistência, reza tudo ali no terreiro para que as energias já comecem a girar. Então os caboclos já estão ali, os orixás já estão ali. Tudo já está pronto. E se a gente fica de papo furado, a gente dissipa essa energia de bem, essa energia de amor, essa energia satisfatória que vai trazer tudo aquilo que a gente precisa chegar no êxito, né, daquele trabalho, chegar no final ali daquele trabalho satisfatório, de uma maneira boa. Então a gente não pode deixar isso tomar conta da gente. A gente tem que enfrentar, porque essas condições de tirar a gente do que a gente tem que fazer vai acontecer. É lógico que vai acontecer, porque a espiritualidade negativa quer que a gente realmente faça ao contrário, para que destoe o trabalho, que comece a ficar pesado, o clima não comece a ficar bom já logo no começo. Mas então é isso, o médium tem que estar firme nos seus propósitos, desde que sai de casa, desde que levanta, fazer os preceitos, chegar no terreiro, fazer os cumprimentos, ter respeito ao divino, ter respeito aos pais e mães de santo, ter respeito aos irmãos mais antigos na casa, os mais velhos, e aos mais novos também. Não vamos esquecer, porque os mais novos têm muito a ensinar para a gente. E a gente tem que se colocar em prece, em oração, em meditação, até que comece o trabalho. Essa é a melhor forma, né? E por quê? A gente tem que ser exemplo. Se a gente não faz assim, a gente dá o exemplo errado para a consulência. E aí não tem como a consulência fazer do jeito que tem que ser. Aí a gente vai lá cobrar a consulência. Cobrar o quê? Se a gente não faz nada certo. Se a gente tá de papo furado, é um mercado de peixe, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém respeitando o divino, ninguém respeitando ninguém, ninguém fazendo os preceitos que tem que fazer. Então não adianta. Então temos que ser o exemplo. Nós temos que, além de ter todo esse respeito, todo esse comprometimento com o divino, que já preparar espiritualmente um trabalho de luz, de amor por todos nós, nós temos que no mínimo fazer isso que eu estou falando, nos comprometer, nos respeitando mutuamente, para que haja uma ligação com o espiritual e com o terreno. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum e a gente não vai ter um trabalho satisfatório, não vamos atingir o êxito, e quem vem lá comprometido como consulente às vezes não chega no que deveria chegar, às vezes não atinge o que deveria atingir, às vezes por erro nosso. Então vamos se comprometer e vamos entender que é isso que a gente tem que fazer como médico, que é esse que é o comportamento que devemos ter quando chegamos no terreiro, tá bom?